O telefone tremeu nas mãos da mulher e, por um instante, o pano de limpeza caiu no chão com um som seco. Sim, disse ela, tentando conter a voz que já se partia. Atrás da porta entreaberta, um homem elegante conteve o ar nos pulmões, como se até respirar fosse perigoso. A ligação durou menos de 1 minuto, mas o que ele ouviu ali partiria qualquer certeza que ainda restava dentro dele. Ela estava ajoelhada diante da cama, o uniforme azul colado ao corpo pelo suor, as luvas amarelas ainda molhadas de sabão. A sala cheirava a desinfetante e limão, e o som do pano sendo torcido era o único que preenchia o silêncio. No criado mudo, uma nota de 50 euros, um relógio de pulso e um colar de ouro reluziam sob a luz branca, deixados ali de propósito. Ela viu tudo e não tocou em nada. Carlos observava escondido sem piscar. Aquela mulher trabalhava como se estivesse limpando o mundo inteiro sozinha, uma mancha por vez. E mesmo quando o celular tocou, ela esperou. Tentou ignorar. Mas a vibração insistia, vibrando contra o metal do carrinho, até que a respiração dela falhou. Pegou o aparelho, olhou a tela e, de repente, a força que a mantinha de pé pareceu se dissolver. Carlos viu quando os ombros dela cederam, quando a mão que segurava o telefone tremeu tanto que quase o deixou cair. E quando num sussurro ela respondeu, com uma voz tão quebrada que doía ouvi-la. Ele não entendia quem estava do outro lado da linha, mas entendeu o essencial. Aquela mulher estava sendo destruída por algo que o dinheiro não podia consertar. O nome dela era Laura Sanchez. Tinha 26 anos. Trabalhava há 1 semana no Hotel Real de Madrid, o império que Carlos Romero havia construído ao longo de 13 anos. O mesmo homem que agora se escondia atrás de uma porta, fingindo ser apenas um hóspede qualquer. Dono de 5 andares de luxo, de restaurantes premiados, de funcionários que o temiam e o admiravam na mesma medida, Carlos vivia prisioneiro da própria desconfiança. Nos últimos meses, algo o roía por dentro. Números que não batiam, contas alteradas, suprimentos que sumiam. Decidiu então fazer o impensável, trocar o terno caro por roupas comuns, um documento falso e uma reserva simples, sob o nome de Carlos Garcia, comerciante de Barcelona. Queria ver como seu hotel funcionava quando ninguém sabia que ele estava olhando. Nos primeiros dias descobriu pequenas falhas, um garçom que servia copos pela metade, um mensageiro que embolsava gorjetas. Mas nada disso bastava. Ele buscava mais do que provas. Buscava um motivo para acreditar que ainda existia gente honesta num mundo que aprendia a mentir para sobreviver. E foi então que apareceu Laura, com seu andar rápido, o coque firme e os olhos baixos, como quem carrega uma vida inteira nas costas. Carlos não sabia nada sobre ela, apenas que era nova, discreta e eficiente demais para o salário que recebia. Por isso, naquela manhã, resolveu testá-la. Deixou o quarto desarrumado, o dinheiro sobre a mesa, o relógio caro no banheiro, o colar sobre o lençol. Saiu, mas ficou. Esperou, escondido, para ver quem ela era quando ninguém via. O que ele presenciou não foi o que esperava. Não havia ganância, nem hesitação. Havia resignação, cansaço e algo mais fundo. Uma tristeza contida. E quando o telefone tocou de novo, o som era diferente, urgente, pesado. Ela atendeu, murmurou poucas palavras e, de repente, o corpo inteiro desabou em silêncio. Carlos não conseguia ouvir tudo, apenas fragmentos. Um nome, hospital, criança, cirurgia. Mas bastou para entender. Aquela mulher estava tentando manter o mundo em pé com as próprias mãos e o mundo estava desabando. Naquele corredor abafado, entre o som do balde e o cheiro de álcool, Carlos Romero, o homem que passou a vida caçando mentirosos, estava prestes a encontrar a verdade mais pura que existia. E o que ele fizesse a partir dali mudaria para sempre o destino de 3 vidas. O telefone vibrou outra vez. Dessa vez não havia hesitação. Laura atendeu com as mãos ainda úmidas, o pano de limpeza caindo ao chão. Alô? Sim, sou eu. O silêncio do outro lado não durou nem 2 segundos, mas foi o suficiente para o corpo dela endurecer inteiro.
Carlos, atrás da porta, percebeu a transformação. O rosto que antes se movia com controle e disciplina se tornou uma máscara de medo. Como assim? Agora? A voz dela soou pequena, mas firme. E então veio o golpe final. Um som abafado, uma palavra que ele mal conseguiu entender. Hospital. O restante foi apenas ruído, fragmentos de desespero escapando entre soluços contidos. Laura afundou na beira da cama, o celular pressionado contra o ouvido, o olhar perdido no chão. Façam tudo o que for preciso. Eu vou dar um jeito. Por favor, só mantenham ele vivo até eu chegar. Quando desligou, não se moveu. A respiração estava trêmula. O peito subia e descia em silêncio. Carlos sentiu uma pontada estranha. Uma mistura de culpa e algo que ele não sabia nomear. Não era compaixão. Era outra coisa. Algo que o fazia querer abrir aquela porta, mas também o impedia de fazê-lo. Ela se levantou devagar, enxugou as lágrimas com a manga do uniforme e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. A mesma precisão, a mesma rotina, só que agora com movimentos quase mecânicos. Limpar era a forma que ela tinha de não desabar. Carlos percebeu isso com uma clareza que doeu. Quando Laura terminou o quarto, o hotel inteiro parecia ter ficado mais quieto. O som do elevador, distante, se misturava ao clique dos saltos de algum hóspede apressado. Mas para ele, tudo havia mudado. A cena parecia simples, uma funcionária recebendo uma ligação, chorando em silêncio, e ainda assim, tudo dentro dele estava em alerta. No caminho de volta para o quarto, Carlos tentou racionalizar. Não é da minha conta. Ela é só uma funcionária. Mas a frase soava oca. Ele havia construído fortuna observando padrões, prevendo riscos, controlando variáveis. E ainda assim, algo naquela mulher fugia de todas as equações. Mais tarde, sentado na cama que ela acabara de arrumar, olhou para o bilhete de 50 euros intacto sobre o criado mudo. Nenhum toque, nenhuma dobra fora do lugar, nem o menor sinal de cobiça. E então percebeu o contraste. Ela estava em ruínas por dentro, mas não roubou nada. Enquanto ele, cercado de tudo, já não sabia o que era honestidade há anos. Pegou o telefone fixo e ligou para a recepção. Preciso de uma informação sobre a funcionária Laura Sanches. A voz do diretor do hotel respondeu com naturalidade. Sim, senhor Garcia. Funcionária nova, começou há uma semana. Excelente desempenho, referências perfeitas. Por quê? Carlos hesitou. Nada, só curiosidade. Mas a curiosidade já era culpa, e a culpa logo se tornaria necessidade. Horas depois, enquanto a cidade se apagava sob as luzes amareladas de Madrid, Carlos ainda estava acordado. A imagem dela ajoelhada, com o telefone nas mãos, se repetia na cabeça dele como um eco que não cessava. Quem era Diego? O que havia acontecido naquele hospital? Por que alguém que não roubaria 50 euros parecia disposta a vender a própria alma por um milagre? Ele abriu o laptop e digitou o nome dela. Laura Sanches. As buscas não mostraram nada, além de um endereço antigo e uma notícia local sobre uma campanha online. Mãe solteira busca ajuda para a cirurgia urgente do filho de 7 anos. Carlos recuou na cadeira. O coração acelerou. Não de susto, mas de algo que se parecia perigosamente com empatia. O tipo de sentimento que ele havia enterrado junto com tudo o que não servia aos negócios. Fechou o laptop, deitou, mas não dormiu. E no escuro do quarto de hotel que ele mesmo possuía, teve a certeza de que não conseguiria mais fingir que não sabia. Aquela ligação tinha sido o ponto sem volta, porque, a partir daquele dia, Carlos Romero deixaria de ser apenas um homem que fingia ser outro e começaria a ser alguém que finalmente se via. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. No dia seguinte, o café do hotel parecia ter outro gosto. Carlos estava sentado no salão principal, cercado de hóspedes que falavam sobre negócios, viagens, reuniões. Mas a mente dele ainda estava presa à imagem de Laura chorando em silêncio atrás daquela porta. A cada gole de café, a culpa parecia mais amarga.
Chamou o diretor Javier para uma conversa informal. A nova funcionária, a do segundo andar. O que sabe sobre ela? Javier folheou um tablet. Laura Sanches. Entrou há uma semana. Boas referências, eficiente, discreta. Veio de um hotel menor em Toledo. Parece precisar muito do emprego. Por quê? Carlos disfarçou. Curiosidade. Mas enquanto Javier falava, ele reparava nas palavras escondidas. Precisa muito do emprego. Aquilo ressoava como um eco. Quando Javier foi embora, Carlos pediu o histórico completo de funcionários, algo que ele mesmo, como hóspede, não deveria ter acesso. À noite, trancado no quarto, abriu as planilhas e começou a ler. Descobriu os atrasos de pagamento, os turnos extras, os pedidos negados de folga. E entre as anotações, um comentário do setor de RH. Mãe solteira, filho com problemas de saúde, alta necessidade de estabilidade. Carlos respirou fundo. O nome do menino apareceu em um dos documentos médicos anexados ao contrato. Diego Sanches, 7 anos, doença rara, diagnóstico ilegível. Só um código numérico de prontuário. Ele pegou o celular e discou o número de um velho amigo, médico. Preciso que procure algo para mim. Esse código aqui é de qual patologia? A resposta veio seca, direta, sem espaço para dúvidas. Cardiopatia genética grave. Criança assim precisa de cirurgia urgente ou não passa do inverno. Carlos ficou em silêncio. Não havia mais dúvida sobre o que ouvira na ligação. E o pior, agora ele sabia demais para fingir que não sabia. Nos dias seguintes, começou a observá-la de longe. Laura chegava sempre antes das 7. Trazia uma marmita embrulhada em papel alumínio, com o nome Diego escrito em marcador preto na tampa. Comia sozinha, sentada no chão do depósito, enquanto esperava o turno começar. Durante o expediente, mantinha a postura impecável, mas nas raras pausas, olhava o celular como quem espera um milagre. Cada notificação era uma ameaça. Carlos começou a sentir uma inquietação nova. Não era piedade, era medo. Medo de se reconhecer demais naquela dor. Ele lembrava da própria infância, de uma mãe que trabalhava dobrado enquanto o pai sumia por semanas. Talvez fosse isso. Talvez fosse a lembrança de um amor simples, o tipo de amor que o dinheiro nunca substituiu. Mas ajudar significava se expor. E ele havia passado metade da vida escondido atrás de contratos, cifras e segredos. Ajudar Laura seria admitir que a vida que construíra o deixara vazio. Naquela noite, saiu do hotel pela entrada de serviço e dirigiu até o hospital onde o menino estava internado. Usou o nome falso, fingindo ser um parente distante. A enfermeira da recepção hesitou, mas depois, olhando para os papéis, assentiu. Diego Sanches está no quarto 203, ala infantil. Carlos subiu devagar. O corredor cheirava a álcool e plástico, iluminado por uma luz fria que parecia nunca dormir. No quarto, um menino pequeno dormia ligado a fios, o peito subindo com esforço. Havia desenhos colados na parede. Um sol, um coração torto e o rabisco de uma mulher de uniforme azul. Laura. Ela vinha todas as noites, mesmo depois do trabalho. O enfermeiro confirmou. Ela sempre chega depois do turno, às vezes sem jantar, só para ficar sentada aqui lendo para ele. Carlos encostou na parede. O som do monitor cardíaco marcava um ritmo que parecia combinar com o dele, rápido, irregular, vulnerável. E ali, pela primeira vez em anos, o homem mais poderoso do hotel se sentiu completamente impotente. Ele sabia que podia resolver tudo com uma transferência bancária, mas isso destruiria algo que ele não queria quebrar: a dignidade dela. Enquanto saía do hospital, o ar frio da madrugada o fez parar na calçada. Pela primeira vez, ele não tinha um plano, apenas uma certeza. Não podia continuar observando de longe. O que você faria no lugar dele? Ajudaria? Se arriscaria? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber. Laura entrou na sala com as mãos trêmulas, segurando o crachá como se fosse um escudo. O diretor, Javier, fez um sinal para que ela se sentasse, mas ela ficou de pé, tensa, pronta para o pior. O chão de mármore refletia a luz branca do teto
e fazia o ambiente parecer mais frio do que realmente era. Ela olhou ao redor e percebeu que havia outro homem ali, um que ela nunca tinha visto de perto, mas cujo rosto já tinha aparecido em revistas, notícias e retratos nas paredes do hotel. Carlos Romero. Por um segundo, Laura pensou que devia haver algum engano, mas o modo como ele a observava, calmo, firme, sem pressa, dizia o contrário. O estômago dela se contraiu. "Pode se sentar, Laura", disse ele com voz baixa. Ela obedeceu, quase sem respirar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar parecia preso entre eles. Carlos cruzou as mãos sobre a mesa, medindo as palavras. "Eu não sou Carlos Garcia." A frase caiu como uma pedra na água. Laura piscou, confusa. "Desculpe, eu sou o dono deste hotel." Por um instante, ela apenas o encarou, como se o cérebro se recusasse a entender. E então a realidade chegou inteira. O medo de perder o emprego, o cansaço, a pressão acumulada. Tudo explodiu de uma vez. "Se eu fiz algo errado, por favor, me diga." "Eu juro que não toquei em nada." A voz dela quebrou na metade da frase. Carlos levantou devagar, foi até a janela e olhou para fora. "Eu sei que não tocou." Laura ficou em silêncio, atordoada. Ele continuou. "Eu deixei o dinheiro lá de propósito. O relógio, o colar. Eu estava te testando." Ela recuou um passo na cadeira, ofendida e humilhada. O rosto ficou vermelho e as lágrimas vieram rápidas. "Testando?" repetiu com a voz embargada. "Enquanto meu filho estava morrendo no hospital." Carlos virou-se e por um instante não era o empresário que falava. Era um homem tentando não se desfazer por dentro. "Eu não sabia, até ouvir a sua ligação." O olhar de Laura endureceu. "Você estava me espionando." O silêncio foi a resposta. Aquela era a pior e, ao mesmo tempo, a mais necessária das verdades. Ela levantou-se, com o corpo tenso. "Então é isso. Fui um experimento para sua curiosidade. Pode me demitir. Eu só quero ir embora." Carlos deu um passo à frente. "Não, eu te chamei aqui porque quero consertar isso." Laura balançou a cabeça sem acreditar, mas ele continuou, a voz trêmula agora. "Eu descobri o que seu filho tem. Eu sei da cirurgia, do custo, da urgência. E decidi que o hotel vai cobrir tudo, 100%. Ela ficou paralisada. Por um instante, parecia que as palavras não pertenciam à realidade. Depois vieram em ondas. Incredulidade, raiva, confusão e, por fim, um choro que ela tentou conter, mas não conseguiu. "Por quê? Você não me deve nada." Carlos respirou fundo. "Porque você me lembrou de quem eu era, antes de perder tudo o que importava. Você não tem ideia do que fez, Laura. Eu te testei para descobrir mentiras e encontrei a verdade." O silêncio tomou a sala de novo. Laura levou as mãos ao rosto e chorou sem esconder. Ele se aproximou. Colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro, os documentos da cirurgia assinados, pagos. Não é caridade. É um reconhecimento e um pedido de desculpas. Ela ergueu o olhar, os olhos marejados. Carlos apenas assentiu, sem dizer mais nada. Nenhum dos dois se moveu por alguns segundos. E então, Laura o abraçou, sem pensar, sem pedir permissão. Um abraço apertado, cheio de medo, alívio e gratidão contida. Carlos demorou a reagir, mas quando o fez, retribuiu o gesto de forma lenta, quase reverente. Aquele foi o instante em que tudo mudou. O teste terminou. O homem que vivia desconfiando de todos, finalmente acreditava em alguém. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Ele mostra que você sentiu junto. A chuva começou fina, quase imperceptível, batendo contra os vidros da sala como um lembrete de que o mundo lá fora continuava. Dentro, o silêncio era outro. Pesado, mas diferente do que existia antes. Carlos ainda sentia o toque do abraço de Laura, a textura úmida das luvas contra o tecido da camisa. Ela se afastou devagar, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. O rosto ainda tremia, mas os olhos, agora, tinham algo que antes não tinham. Esperança.
Obrigada, disse, quase num sussurro. Carlos balançou a cabeça, incapaz de responder. As palavras pareciam pequenas demais diante daquilo. Javier abriu a porta com cautela, interrompendo o momento. Viu Laura ali, os olhos vermelhos, e Carlos imóvel diante dela. Houve um segundo de confusão, até que Carlos apenas disse: "Está tudo resolvido." E o diretor, que aprendeu a obedecer sem fazer perguntas, apenas assentiu. Laura se levantou e, antes de sair, olhou para Carlos como quem grava um rosto para sempre. Depois fechou a porta atrás de si, e o silêncio voltou, denso, cheio de significados que nenhum dos dois ainda sabia explicar. Horas mais tarde, o relógio marcava 3 da manhã. O hotel dormia, mas Carlos permanecia acordado, sozinho, sentado na poltrona do escritório com as luzes apagadas. No escuro, o reflexo da cidade iluminava o copo de uísque intocado à sua frente. Do lado, a pasta com os documentos da cirurgia. A cada batida do relógio, a decisão pesava e, ao mesmo tempo, trazia um tipo de paz que ele não sentia há anos. Por fora, nada mudara. O hotel ainda brilhava, o nome Romero ainda significava poder. Mas por dentro, algo havia cedido. Uma fissura, pequena e silenciosa, onde cabia agora um tipo novo de humanidade. Ele pegou o telefone, discou para o hospital e ouviu a voz da enfermeira. "Sim, Sr. Romero, está tudo confirmado. O procedimento será na quinta-feira, às 8. O cirurgião já foi informado." Carlos agradeceu e desligou. Ficou olhando para a tela escura do celular por alguns segundos, até perceber o próprio reflexo ali, diferente. Menos seguro, talvez. Mais humano, certamente. Na manhã seguinte, Laura foi dispensada do turno. Chegou ao hospital com a roupa de trabalho ainda molhada de chuva, os cabelos soltos, sem maquiagem. Diego dormia, o peito subindo devagar, o som dos aparelhos preenchendo o quarto. Ela sentou ao lado da cama e segurou a mão do filho. Não disse nada. Só chorou em silêncio. Pela primeira vez em meses, as lágrimas não eram de medo, eram de alívio. Ela sabia que não estava sozinha. Do lado de fora, Carlos observava pela janela do corredor, sem ser visto. Viu quando Laura inclinou a cabeça sobre o travesseiro do menino, viu quando o corpo dela finalmente relaxou, vencido pelo cansaço. E naquele instante, entendeu que o que ele tinha comprado com aquele dinheiro não era apenas uma cirurgia. Era tempo. Tempo para um menino crescer. Tempo para uma mãe respirar. Tempo para ele, enfim, sentir. Ao sair do hospital, o céu clareava. As nuvens ainda pesavam, mas o sol já tentava atravessar. Carlos colocou o casaco, olhou para o alto e inspirou fundo. Não havia plateia, nem manchetes, nem mérito empresarial. Só ele, a chuva fina e a certeza muda de que algo dentro dele havia voltado a pulsar. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença. E se ainda não for inscrito, esse é o momento. Histórias assim só existem porque você está aqui. 5 anos se passaram. O Hotel Real de Madrid continuava o mesmo por fora. Imponente, espelhado, com o nome Romero, brilhando em letras douradas na fachada. Mas por dentro, tudo era diferente. As paredes antes frias agora tinham fotografias dos funcionários sorrindo. O quadro de avisos não mostrava apenas metas, mas histórias. Gentes que recomeçaram ali dentro. No alto do mural, um nome: Fundo Diego. Um projeto que ajudava qualquer funcionário que enfrentasse uma emergência médica ou familiar. Carlos o criou no dia em que Diego sobreviveu à cirurgia. E desde então, mais de 20 famílias tinham recebido ajuda. Algumas devolveram o dinheiro, outras não. Ele nunca cobrou. Naquele fim de tarde, o escritório de Carlos estava diferente também. Menos papéis, menos telas, mais vida. Sobre a mesa, uma foto. Ele, Laura e Diego, num piquenique no parque. Laura agora era diretora de operações, a segunda pessoa mais importante do hotel. Diego, com 12 anos, dizia que queria ser médico. Carlos sorria sempre que ouvia isso. Dizia que talvez o mundo realmente tivesse salvação, uma vida de cada vez.
Enquanto caminhava pelos corredores, Carlos cumprimentava o pessoal da limpeza, os garçons, os recepcionistas, coisa que antes nunca fazia. Parava, perguntava pelos filhos, pelos estudos, pelas mães. E às vezes, quando alguém perguntava por que ele fazia questão de saber, ele apenas respondia: porque alguém me ensinou que as pessoas não são números. Naquela noite, o hotel estava quase vazio. Chovia, como no dia do abraço. Carlos subiu até o último andar e ficou olhando a cidade pela janela panorâmica. Madrid pulsava lá embaixo. Buzinas, luzes, gente apressada. Mas ele estava em paz. Pensou em tudo o que havia perdido para chegar até ali. Tempo, afetos, a própria sensibilidade. E em como uma mulher com luvas amarelas o fez recuperar tudo sem pedir nada em troca. Talvez o verdadeiro milagre tenha sido esse. Não o dinheiro que salvou uma vida, mas o gesto que salvou duas almas. Agora eu quero falar com você que ficou até aqui. Sim, você. Talvez em algum momento você também tenha se sentido como o Carlos, perdido atrás das próprias defesas, tentando manter tudo sob controle, enquanto algo dentro de você grita por significado. Ou talvez tenha sido como a Laura, lutando sozinha com medo de desabar, mas ainda assim escolhendo a honestidade quando ninguém estava olhando. Essa história não é sobre caridade, é sobre coragem. A coragem de continuar mesmo quando o mundo parece injusto. De não roubar, mesmo quando falta tudo. De acreditar que um gesto, pequeno, silencioso, anônimo, pode acender uma luz onde antes só havia cinza. Sabe, nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns só precisam ser verdadeiros. E às vezes, ajudar alguém é a forma mais bonita de se reencontrar. Talvez o que o dinheiro de Carlos comprou tenha sido apenas uma chance, mas o que ele realmente ganhou foi algo que não se compra. Propósito. Se você sentiu algo aqui dentro, respira um pouco. Pensa nas pessoas que já cruzaram o teu caminho e mudaram a tua vida sem perceber, ou nas vezes em que você foi essa pessoa para alguém. Se essa história te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. É um gesto simples, mas que ajuda a gente a continuar contando histórias que falam com o coração. E se ainda não for inscrito, esse é o momento. Histórias como essa só ganham força porque você está aqui. Obrigado por ter ficado até o fim. Histórias assim não são fáceis de contar, mas talvez sejam as únicas que realmente importam. E se essa história te encontrou hoje, fica mais um pouco. A próxima também pode te encontrar onde você menos espera.